Pegando os combustíveis fósseis no Brasil, em território brasileiro, a gente tem que entender que o Brasil é um país com muitos recursos naturais, tá? Na verdade, o Brasil é um país de muitas riquezas. Eu diria para vocês que o Brasil tem praticamente tudo, exceto o carvão mineral, que a gente vai discutir ainda, tá? Relaxa. Mas de resto, o Brasil tem tudo. É uma das maiores reservas de ferro, ouro, estanho, manganês, combustíveis fósseis, gás natural, petróleo. O Brasil é riquíssimo em praticamente tudo, exceto carvão, tá? A gente nunca pode esquecer que os combustíveis fósseis eles são sempre formados pelo soterramento de matéria orgânica. Se for um soterramento de matéria orgânica vegetal, ou seja, mais ou menos, né? Se eu for desenhar para vocês um esqueminha aqui, ó. Você tem aqui, céu, e aqui, pá, beleza. Um riozinho aqui, beleza. E aqui você tem uma vegetaçãozinha. Quando você tem o soterramento de matéria orgânica vegetal, ou seja, intemperiza, chove, desgasta, e soterra essa matéria orgânica vegetal, isso aqui vai dar origem a carvão mineral. Quando você tem o soterramento de matéria orgânica marinha, fitoplânctons, restos, tal, o soterramento dessa matéria, você vai ter petróleo e gás natural. Ou seja, só dá para encontrar combustíveis fósseis em rochas sedimentares. Combustíveis fósseis em rochas sedimentares. Escudos cristalinos, rochas magmáticas, não encontra combustíveis fósseis, tá bom? Só em rochas sedimentares. Beleza. Quando a gente fala, vamos pegar o petróleo, tá? O petróleo que com certeza é a principal matriz energética do nosso país. Não a principal matriz de energia elétrica, mas da energia total utilizada no nosso país. O petróleo ele é muito utilizado em termoelétricas, né, para geração de energia elétrica, mas também é utilizado como combustível, porque a partir da destilação fracionada, você faz diesel, você faz GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, você faz querosene, gasolina, enfim, uma série de materiais, tá? Então ele é a matriz energética mais utilizada do Brasil. Quando a gente fala do petróleo, o petróleo teve algumas fases no nosso território. Eu coloquei para vocês um breve histórico aqui do que aconteceu. 1953, encampado por Getúlio Vargas e a sua campanha O Petróleo é Nosso, lembrando que o Getúlio Vargas, extremamente nacionalista, extremamente defensor do Estado em detrimento da iniciativa privada, jamais. Essa galera vai querer explorar o petróleo no Brasil? Jamais. Em 1954, com a campanha O Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas cria a famosíssima Petrobras. Até hoje, né? Petrobras e tal. A ideia é que o Brasil, a Petrobras, teria monopólio de todos os setores da exploração. Da pesquisa, da exploração, transporte, distribuição, tudo ficaria a cargo da Petrobras. E de verdade, galera, por muito tempo deu certo. A Petrobras foi uma baita empresa, se desenvolveu demais, tá? Até que chega 1973. Guardem essa data porque ela é super importante. É a data do primeiro choque do petróleo, enquanto 79 é a data do segundo choque do petróleo. O primeiro choque tem a ver com conflitos entre Israel e os palestinos, que vai causar uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Os árabes nacionalizam as reservas de petróleo, choque do petróleo, crise do petróleo. Um barril de petróleo custava 3 dólares, passa a custar 12, isso em questão de, dias. Em 79, Revolução Iraniana, os Estados Unidos paga o Iraque para acabar com a Revolução, a guerra dura 10 anos praticamente, não consegue acabar com a Revolução e temos um segundo choque do petróleo. Ou seja, tudo isso aqui causado por conflitos no Oriente Médio, esses choques do petróleo, tá? O que vai acontecer? Imagina que até então ninguém sabia que petróleo ia acabar. Tá? Petróleo era mais barato que água. Imagina, tô falando para vocês que o barril de petróleo era 3 dólares. Pouquíssima época. A Petrobras, ela sabia que tinha, até porque fazia pesquisas, sabia que tinha petróleo no nosso território. Mas é muito mais barato importar do Oriente Médio, importar da Arábia Saudita, Irã, etc. Não tem muito sentido. Então a gente importava petróleo leve, tá? Vou discutir isso com vocês, importava petróleo leve e distribuía. Petrobras fazia tudo, mas não explorava. Chega em 73, imagina que você é o presidente. O que você faz? Petróleo tá caro, hein? O presidente tomou duas ações. Primeiro, vamos tentar mudar nossa matriz energética, depender de países que estão no Oriente Médio extremamente conflituosos, pode ser que qualquer coisa aconteça, os caras mudem de ideia, vendo o petróleo a 40 dólares, será o barril, é mais fácil eu não depender tanto desses caras. Então o Brasil ele passa a produzir etanol, o programa Proálcool é criado nesse momento, tá? Depois da primeira crise do petróleo,
e ele também passa a explorar petróleo dentro do seu próprio território. Isso foi um ponto importante. A Petrobras, ela não deixou se abalar. Ela utilizou o próprio choque do petróleo para fazer uma exploração nacional muito grande e para desenvolver muito a empresa. Ao contrário do que muitos pensavam, a Petrobras cresceu durante a crise do petróleo. Cresceu. Só que o governo brasileiro não cresceu como a Petrobras. Vai chegar na década de 80, depois de 79, a lei da anistia do governo militar, começa o enfraquecimento ali do governo, vai começar o período de hiperinflação. Nisso, o Brasil ele começa a sucatear suas estatais. O que é sucatear, professor? Meu, não tenho grana para investir, hein? Petrobras, Vale, Embraer, Eletrobras, não tenho grana para fazer investimento em vocês. Então eles ficaram praticamente 10 anos sem receber investimentos. 10 anos para o mundo capitalista concorrencial como existe hoje, não é, imagina, né? Perdeu muita competitividade. Isso vai servir, né? Então, ó, o sucateamento na década perdida do Brasil, isso vai servir como justificativa para na década de 90, até assessorado por um pensamento mais liberal de privatização, o consenso de Washington, o neoliberalismo, o Brasil vai começar a privatizar suas estatais. Privatiza o setor de energia elétrica, privatiza a parte da Petrobras, privatiza a Vale, etc. A Petrobras até que resistiu bastante, tá? Só que em 1997 tivemos algumas coisitas acontecendo. Primeiro, a quebra do monopólio. Como assim, professor? Hoje, para fazer pesquisa, fazer exploração e distribuição, não é mais monopólio da Petrobras. Professor, mas é só a Petrobras que faz? Aí é outra coisa, tá? Como que funciona? Imagina que, por exemplo, hoje você acha petróleo no seu quintal. Você está cavando, super normal, né? Cavar o seu quintal. E aí você acha petróleo no seu quintal. Para quem já assistiu a Família Buscapé, eu tô ficando velho, olha as referências que eu tenho. Para quem já assistiu a Família Buscapé, que acontece lá nos Estados Unidos, eles escavam petróleo, escavam o chão, acham petróleo e ficam ricos. Aqui no Brasil isso jamais aconteceria. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando você acha alguma coisa no subsolo, o subsolo não é seu. Você compra somente o que está acima do solo. O subsolo continua pertencendo ao governo. Então o que o governo ia fazer? Ele ia retirar você da sua casa, ia te pagar, né, claro, o valor da sua casa, do seu imóvel, e o petróleo ia ser dele, tá? Então tudo que está no subsolo brasileiro é do Estado brasileiro. Só que o Brasil não sabe explorar petróleo, não sabe explorar, sei lá, diamante, ouro, etc. Então o que ele faz? Ele abre uma licitação, ele abre uma concorrência, fala assim, empresas do mundo, quem está interessado em explorar o petróleo que eu descobri? E aí as empresas vão lá e se dispõem. A Petrobras, mais de 90% das vezes ganha. Por quê? Porque a Petrobras, primeiro, é uma empresa brasileira, então ela já leva algumas vantagens nas negociações, tá? Isso é óbvio. É uma empresa que tem, ainda hoje, o acionista majoritário é o Estado. É uma empresa que, se você quiser, você pode comprar ações na Bolsa de Valores, tá? Você pode ser dono de 0,1% da Petrobras. Então ela é uma empresa de capital misto, não uma empresa somente estatal hoje, mas o acionista majoritário é o Estado, e o Estado negocia bem com o Estado, convenhamos, tá? E a gente sabe também que alguns escândalos de corrupção, né? Infelizmente, durante bastante tempo a diretoria da Petrobras tal, foi dominada por alguns escândalos e tipo, a Petrobras fala, ó, o governo brasileiro, se você deixar eu fazer a exploração, eu te dou uma comissão de 5% tal. Essas coisas que infelizmente acontecem, né? Petrolão, Lava Jato, tudo isso acabou mostrando para o mundo o que acontecia. Mas fato é, galera, a Petrobras hoje não tem mais o monopólio do petróleo. Qualquer empresa hoje que cumprir as regras, claro, né, pode fazer essa exploração. Só que o Brasil, então, ele quebrou o monopólio e privatizou parte da Petrobras, transformando a Petrobras numa empresa de capital misto, ou seja, uma parte é do Estado, outra parte é da iniciativa privada, mas a maioria das ações é do Estado, tanto que quem nomeia o presidente da Petrobras é o presidente, porque é uma empresa estatal, tá? E criou a ANP. O que é essa ANP? Agência Nacional do Petróleo. Isso aqui é uma agência reguladora. Por quê? O Brasil considerou, não só no petróleo, mas em outros setores, que o petróleo é uma coisa muito estratégica. Então não dá para deixar só na mão da iniciativa privada. Então, a Agência Nacional do Petróleo é um órgão do Estado que fiscaliza como está acontecendo a exploração do petróleo. Será que está explorando direitinho aqui? Será que não está? Tal. Então, é uma agência fiscalizadora para distribuição, para transporte, etc. Beleza? Então, privatizou, mas tem um órgão fiscalizador ali tomando um certo cuidado. Beleza? Quando a gente fala aqui, galera, da exploração nacional, eu queria até deixar como referência, na época, a área que a gente mais explorou foi uma bacia lá no Rio de Janeiro, chamada Bacia de
Bacia de Campos. Bacia de Campos, lá no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Tira um print aí, galera. Nos anos 2000, liderado pelo então presidente Lula, o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo. Eu lembro bem, né? Sempre fui um jovem bastante politizado, só gostava bastante de política, e aí eu via lá os pronunciamentos. Tal, né? Daí chega o Lula. Nunca, não sei do Itaú Lula, tá? Nunca antes na história, não sei, péssimo, mas enfim, nunca antes na história desse país, nós tivemos, pela primeira vez, né? Nunca antes na história do país, pela primeira vez, nós somos autossuficientes em petróleo. Comemoração, Brasil, país do século XXI, pá, não sei o que lá, tal. Mais ou menos, tá? Essa autossuficiência é mais ou menos. Como assim? Quando a gente fala de petróleo, existem dois tipos. O petróleo leve e o petróleo pesado. O petróleo leve, ele é muito mais fácil de ser refinado e ele tem mais usos, tá? Ele é o que é mais comercializado, muito mais vendido pelo Oriente Médio e tal. O petróleo pesado é o petróleo que ele é um pouco mais difícil de ser refinado, o tipo de refino ele é um pouco diferente e ele tem menos usos, principalmente usos para combustíveis, né? Então ele é um pouco mais barato. O Brasil, ele tem muito petróleo pesado, pelo menos o que a gente explorava. Professor, dos ferramos de novo, mais ou menos, tá? E as nossas refinarias, elas são de petróleo leve. Professor, o Brasil é idiota. Eu tenho certeza. Por quê? Por quê? Se o Brasil é um país que tem petróleo pesado, por que a gente tem refinaria de petróleo leve? Lembre-se, galera, por quê? Porque quando a gente construiu as nossas refinarias, a gente não estava interessado no petróleo nosso. Comprar petróleo do Oriente Médio era a coisa mais barata que tinha. E o Oriente Médio vem do petróleo leve. Então a gente importava o petróleo leve, refinava aqui nas nossas refinarias especializadas em petróleo leve e revendia pra gente no mercado consumidor, tá bom? Só que quando a gente começou a explorar o nosso petróleo que é pesadão, o que a gente teve que fazer? A gente exportava o nosso petróleo pesado a um preço baixo, mais baixo que o petróleo leve, e importava o petróleo leve para utilizar nas nossas refinarias, tá? Quando o Lula falou que a gente ficou autossuficiente, é que a conta ficou mais ou menos no 0 a 0. Ou seja, tudo que o Brasil exportava, tudo que o Brasil ganhava exportando o petróleo pesado, é o que ele gastava importando petróleo leve. Por isso a autossuficiência, tá bom? Mas então que a gente era realmente autossuficiente. Tanto que o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e é um dos principais importadores de petróleo do mundo também, tá? Por quê? Porque as nossas refinarias não dão conta do nosso petróleo. Mais ou menos essa ideia, tá? Pegando a produção nacional. Toda vez que a gente fala em produzir nacionalmente, exploração de petróleo, tem dois tipos de produção. A produção onshore e a produção offshore. A produção onshore é aquela produção que é realizada no continente. Professor, tem uma dúvida. Petróleo não se forma pelo soterramento de matéria orgânica marinha? Como que vai explorar petróleo no continente? Galera, relevo está em constante transformação. O que hoje é em cima do oceano, nem sempre foi em cima do oceano. Como assim? Dá um exemplo para vocês. Amazônia. A Amazônia é uma região que hoje tem petróleo. Por quê? Porque a Amazônia já foi fundo de mar. A Amazônia já foi fundo de mar, tá bom? Recôncavo baiano. É que o recôncavo baiano é uma área mais litorânea, então é mais plausível, né? A gente consegue ver com mais nitidez. Mas o Oriente Médio inteiro, por exemplo, estava debaixo do oceano há anos atrás, milênios atrás, aliás, milhões de anos atrás, tá? E aí teve um soerguimento da placa tectônica, aquela área saiu para a superfície. A Amazônia é a mesma coisa, é o mesmo processo. Atingiu a superfície aquela região, tá bom? Então, ó, no continente, a gente tem o recôncavo baiano como grande destaque, e aqui eu cito para vocês a cidade de Camaçari, na Bahia. É uma das principais áreas de indústria petroquímica, indústria especializada em refino, alteração, distribuição desse petróleo, e a bacia do Urucu, lá na Amazônia, tá? Nossa, pessoal, então o Brasil explora muito petróleo onshore. Mentira, isso só é 10% do petróleo nacional, apesar que esse petróleo é de boa qualidade, é o petróleo leve, tá? Mas é pouquinho, o Brasil não tem tanto assim petróleo onshore. Agora, petróleo offshore, o Brasil tem bastante. Petróleo no litoral. O litoral brasileiro ele é muito rico. Tanto que a gente fala que o nosso litoral é a Amazônia azul. Tamanhas riquezas naturais que existem. Tem muito gás natural, tem muito petróleo, enfim, tem muitos recursos naturais. Dentro dessa distribuição do nosso litoral,
Os principais destaques, de novo, Nordeste, região da Bahia, por exemplo, tem bastante petróleo, Espírito Santo, Bacia de Campos do Rio de Janeiro e a mais recém-descoberta Bacia de Santos, que é o famosíssimo pré-sal, tá? Famosíssimo pré-sal. Vamos entender como que isso se configura, tá? Porque existem algumas confusões. Apesar de ser um petróleo no oceano onshore, a maior parte da exploração vai ser explorado na plataforma continental. Não, professor, olha o que você está escrevendo. Você está maluco. Como assim? O mar é do oceano na plataforma continental? Pois é. É o nome, né, que os geomorfologistas deram. Às vezes feito para confundir vocês. Sinto muito, tá? Mas é assim que eles deram o nome. Como que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, fiz um desenho esquemático do nosso litoral, aqui nós temos, imagina uma pessoa aqui, ó, tá no litoral de Santos. Aê, tal, vendo as ondinhas do mar. Aqui em direção lá ao meio do oceano. Até 200 metros de profundidade, mais ou menos, a gente vai ter uma área do relevo submarino chamada de plataforma continental. Professor, mas é no oceano. Eu sei, mas chama plataforma continental porque a formação litológica, a formação geológica, é muito parecido com a área continental. Essa área mais íngreme é uma área que a gente vai chamar de talude, o talude continental, até chegar na planície abissal, a região lá bem embaixo do oceano, cheia de sedimentos. Quando a gente pega aqui, ó, as áreas do Nordeste, Espírito Santo e Bacia de Campos, tudo isso aqui vai ser explorado na plataforma continental. Agora, essa área mais recente, descoberta após anos 2000, chamada de pré-sal, como que funciona? Isso aqui está mais ou menos, uns 7.000 metros de profundidade. 7 quilômetros de profundidade. Olha a pressão em cima disso, tá? Muito, muito grande. Você vem, camadinha de sedimento areia, né, tal, essas coisas, uma camadinha de sal e o petróleo pré-sal. Professor, tem só uma dúvida. Você está falando errado, né? Porque se o petróleo está depois da camada de sal, ele deveria chamar camada pós-sal, não pré-sal. Galera, eu concordo que nessa eu tô com vocês, tá? Mas acontece é que quem deu esse nome foram os geologistas, né, os geólogos. E aí, eles sempre tomam como referência o centro da Terra. Se você tomar como referência o centro da Terra, lá embaixo, você vai ter a camada que vem antes do sal, a camada de sal, os sedimentos, e o oceano aqui em cima, tá bom? Professor, por favor, né? Enfim, né? Culpem os geólogos, tá? Não me culpem, só tô repassando aqui a informação para vocês. Mas há uma camadinha de sedimento, uma camada de sal, e depois, lá da profundidade, o petróleo do pré-sal. Professor, é uma riqueza gigantesca isso, você vai colocar o Brasil no ápice, na liderança do petróleo mundial. Mais ou menos, tá? Hoje, a gente já pode falar que sim, a exploração do pré-sal, ela superou a exploração das áreas da plataforma continental, tamanha a quantidade de petróleo, só que existem algumas dificuldades técnicas para conseguir explorar o pré-sal. Primeira coisa, tem que ter uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente especializada. Não é o caso do Brasil. Infelizmente, a gente investe muito pouco em qualificação da mão de obra, formação de engenheiros de petróleo, essas coisas. Outro ponto, a distância em relação à costa é muito grande. A plataforma continental está bem próxima aqui, ó. Já a plataforma do pré-sal está a quilômetros de distância do nosso litoral. Às vezes até saindo da zona econômica exclusiva, que é a área que a gente tem direito de exploração, mas a gente está lá explorando, a gente fica explorando essa região. Outro ponto importante, questões políticas. Por quê? Não existe ainda uma definição muito clara de como que vão ser distribuídos os royalties do petróleo. O que seriam esses royalties do petróleo? É a riqueza que é gerada a partir do petróleo. Porque pensa, professor, isso tem que ficar com a União, tem que ficar com o governo federal. Beleza. E os impactos ambientais causados em Santos, causados no Rio de Janeiro, causados no Espírito Santo? E aí, quem que vai arcar com isso? E os municípios? Os municípios que vão ter toda a sua dinâmica alterada por conta da exploração do pré-sal, que é uma baita exploração. Poxa, os impactos ambientais, sociais, enfim, todos os impactos gerados pela exploração do petróleo. Então não é justo que os royalties sejam distribuídos para a União como um todo e que estados e municípios que participem mais efetivamente dessa distribuição fiquem com uma fatia menor. Além do mais, como que a gente vai utilizar essa riqueza do pré-sal? Foi definido por lei orçamentária que vai ser 75% para a educação, 25% para a saúde.
Isso pode ser alterado a qualquer momento, por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, uma PL, uma medida, enfim, qualquer tipo de medida aí que conte com o apoio do Congresso ou do Poder Executivo, isso pode ser alterado. Então, brigas políticas para saber quem vai angariar as riquezas do petróleo, se vai ser distribuído entre estados e municípios do Brasil igualmente, ou aqueles que participam mais efetivamente vão ter uma fatia maior, é uma briga política. E para quem que vai esse dinheiro? Se vai para educação, saúde, etc. Como a exploração do pré-sal é muito difícil, altíssimas profundidades, poucas empresas conseguem fazer isso, conseguem explorar tão grande profundidade. A que mais consegue no mundo é a Petrobras. É liderança mundial em exploração de petróleo em enormes profundidades, como a pré-sal. Porque a pressão é muito grande, essa camada de sal muito dura, muito rígida, corrói os materiais. Tem que ter uma tecnologia gigantesca para conseguir fazer essa exploração. O Brasil hoje está vendendo algumas plataformas de pré-sal para empresas americanas, empresas europeias, principalmente americanas, o que está gerando um debate também. Será que o pré-sal deveria ficar inteiramente para o Brasil? Ou será que o pré-sal deveria ser vendido para os estrangeiros? Vamos privatizar as plataformas do pré-sal ou vamos deixar somente com a Petrobras? É uma discussão válida que está sendo feita aqui no momento. Beleza? Então, ó, tira um print aí. Pegando agora o gás natural como referência, a gente nunca pode esquecer, nunca pode confundir gás natural com o GLP. Professor, pode deixar que eu não vou confundir, porque como eu não sei o que é nenhum dos dois, eu não vou confundir mesmo, né? Calma, galera, calma. O gás natural, ele é um gás associado ao petróleo. É um combustível fóssil lá da era mesozoica, milhões de anos para conseguir se formar. O GLP, ele é o gás liquefeito de petróleo. Você não encontra ele diretamente da natureza. O gás natural, sim. O GLP, você pega o petróleo, extrai o petróleo, refina, faz uma destilação fracionada e um dos produtos que ele solta é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Resumindo, se você tem um chuveiro a gás na sua casa, é possível, provável, que seja gás natural, que venha toda a tubulação da rua, principalmente se for em São Paulo, né, tô falando aqui. Agora, se for o GLP, é aquele que vem no botijãozinho azul, da Ultragás, tal, essas coisas, beleza? Então, ó, o gás natural é o combustível fóssil encontrado diretamente da natureza, geralmente pelo soterramento de matéria orgânica marinha, tá? É um mercado em expansão no Brasil. A gente não pode esquecer que o gás natural é um combustível fóssil, então libera CO2, é poluente, tal, todo esse papo, é não renovável também. Só que, dos combustíveis fósseis, ele é um dos mais baratos e melhor, um dos menos poluentes. E o Brasil tem bastante, tá? Então isso assim, é tudo um conluio de coisas que faz com que esse mercado esteja em crescente expansão aqui no Brasil, tá? Só que o Brasil ainda hoje, ele tem uma alta dependência externa. A gente depende muito do mercado externo, principalmente deles, dos nossos amiguíssimos, queridíssimos bolivianos. Se eu desenhar para vocês um mapinha do Brasilzão esquemático e desenhar aqui, ó, a Bolívia, então, ó, Brasilzão é nós e a Bolívia, existe um gasoduto que sai lá de Santa Cruz de la Sierra, ó, meu sotaque hispânico, aqui da Bolívia, passa pelo centro-oeste, vem até o sudeste, depois até o sul do país. Esse gasoduto, ele se chama Gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Ele é utilizado para abastecimento de termoelétricas que vão gerar energia elétrica e utilização nas indústrias também, além também de utilização residencial, abastecimento de algumas casas e por aí vai, tá bom? Teve uma crise isso aí, hein? Crise de 2006. Na época, Evo Morales era presidente e Lula era presidente do Brasil. Os dois tinham uma certa convergência geopolítica. O Lula, um cara de esquerda mais social-democrata, enquanto Evo Morales se dizia ali um pouco mais bolivariano, uma esquerda um pouco mais radical, se eu posso falar dessa maneira, tá bom? Mas tinha uma certa convergência. Evo Morales falou assim, ô Lula, todo esse gás natural aqui, que você está comprando da gente, da Petrobras, a Petrobras tinha comprado uma série de campos de gás natural na Bolívia, eu vou estatizar, tá? Vou estatizar. Professor, o que é estatizar? O que é nacionalizar? Praticamente, o governo boliviano falou assim, ô Petrobras, é meu de novo isso aqui, tá? E chega, ponto final, é meu. E além do mais, eu vou encarecer. Eu vou deixar mais caro o gás natural para vocês importarem. O Brasil ficou desesperadíssimo, galera, desesperadíssimo. O quê? Como assim? Eu dependo do gás natural de vocês, Bolívia. É muito baratinho. Vocês se comprometeram a vender o gás natural baratinho pra gente. Sou eu, parceirão aqui, ó, Lula, seu amigo, Lula paz e amor, tal. Amigo da esquerda. Evo Morales falou, nem ferrando. Dane-se vocês, a gente vai vender petróleo mais caro. O Lula, nessa época,
eu diria para vocês que ele deu um golpe de sorte muito grande. Por quê? No mesmo contexto, a gente começou a descobrir enormes reservas de gás natural no nosso litoral, principalmente na Bacia de Santos. Aliás, depois a gente explorou em mais profundidade e descobriu que não era só gás natural, era o pré-sal também, uma baita reserva de petróleo. E aí o Lula falou assim, ô Evo Morales, seguinte, ó, você veio todo arrogantão aí, nacionalizando as reservas, falando que vai vender mais caro. Eu descobri gás natural no meu território também. Vocês sabem, né? Que vocês estão vindo com esse queixo todo, narizinho empinado e tal. Eu, Brasil, se parar de comprar gás natural de vocês e estanho, que eles produzem bastante também, vocês estão ferrados. Vocês vão vender para quem? A Bolívia nem litoral tem, vai vender pro... Nada contra, tá? Vai vender pro Uruguai, pra Argentina. A Argentina até mais um pouquinho, né? Pro Paraguai, pro Peru, galera. Nada contra, de novo, né? Mas economicamente são economias muito fracas. Então, o Lula, com toda aquela reserva de gás natural que tinha descoberto e colocando ali, ó, o coisinho sobre a mesa, falou assim, meu, agora é a hora. Bolívia, se você vender muito mais caro, eu vou começar a explorar o meu gás natural e vocês vão se ferrar economicamente. A crise foi um pouco estabilizada, o Evo Morales viu que o Lula estava falando sério, voltou atrás e hoje aumentou um pouco o preço, claro, né? Mas não da maneira como o Evo Morales estava querendo fazer. Ainda hoje, a gente utiliza gás natural. Professor, tem uma dúvida, meu. Se a gente tem tanto gás natural aqui na Bacia de Santos, aqui no nosso litoral, por que a gente não esquece esse gás natural da Bolívia e passa a usar o nosso gás? De verdade, não tem sentido fazer isso. Muito caro fazer toda uma infraestrutura de exploração, escoamento, sendo que já está tudo pronto na Bolívia, a gente praticamente sustenta a Bolívia em gás natural, é para quem ela vende com mais força, e a gente ia gastar muito para fazer a nossa exploração. Talvez em longo prazo até fizesse sentido, mas você conhece algum governante que governe a longo prazo? Tá, tô para descobrir ainda, tá, galera? Tô para descobrir ainda, beleza? Então teve uma crise em 2006 e o Brasil também importa bastante gás natural liquefeito lá do Oriente Médio, entrando principalmente pelos portos do Rio de Janeiro e do Ceará, tá bom? Então a gente tem uma dependência muito grande, embora a gente esteja começando a explorar cada vez mais. Aqui no nosso território, onshore, ou seja, em áreas continentais, a gente vai explorar na Bacia do Urucu, Recôncavo Baiano e Juruá, Bacia do Urucu e Juruá na Amazônia e Recôncavo Baiano na Bahia, claro, tá? E offshore, nas mesmas áreas que tem petróleo, litoral do Nordeste, Espírito Santo, Bacia de Campos e na Bacia de Santos. A Bacia de Santos tem tanto gás natural onshore como offshore também. Lembrando que a gente só descobriu o petróleo do pré-sal, porque a Petrobras descobriu uma enorme reserva de gás natural e falou, opa, gás natural sempre está associado ao petróleo. Começou a procurar em maiores profundidades e achou aquela baita reserva de petróleo que é o pré-sal. Tudo bem? Tira um print aí, ó. Pegando o carvão mineral agora como referência, eu diria para vocês que o Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, só que toda regra tem uma exceção. E essa exceção no Brasil se chama carvão mineral. O Brasil não tem muito carvão mineral, tá? O Brasil é riquíssimo em petróleo, gás natural, o ferro, enfim, tudo que você possa imaginar o Brasil tem. Carvão mineral é o nosso calcanhar de Aquiles. O carvão do Brasil, guardem isso, pouco, zoado e no sul. Pouco, zoado e no sul. Esse é o resumo do carvão no Brasil, tá? Quando a gente fala de carvão mineral, apesar dele ser um combustível extremamente poluente, dos combustíveis fósseis é o mais poluente, ele ainda tem uma utilização bastante significativa, principalmente em metalúrgicas, siderúrgicas e indústrias de base de maneira geral, tá? Porque o poder calorífico dele é muito grande e ele é extremamente barato, porque ele é muito abundante na natureza, tá bom? Esses aqui são os 4 tipos de carvão mineral. Eu peguei para vocês do de melhor qualidade ao de pior qualidade. O de melhor qualidade que existe é o famosíssimo, o senhor falou para você, né? O antracito, hulha, lignito e turfa. Lembra que o do Brasil é pouco zoado no sul? O que o Brasil tem é até que bastante turfa e mais ou menos lignito, mais ou menos. Ou seja, a gente tem muito do que não presta. O que é mais utilizável de todos é a hulha. Essa hulha, quando é utilizada em processos industriais, a gente chama de carvão coque ou carvão coqueficável, tá? Tanto faz. O antracito ele é tão bom, mas é tão raro na natureza, que dificilmente é utilizado em processos industriais. Aqui eu estou falando do hulha, ele é o que realmente é utilizável. Então o carvão da Índia, da China, enfim, países que utilizam bastante carvão,
Geralmente esse carvão aqui, ó, o carvão hulha. O Brasil tem lignito e turfa. Aonde que a gente vai ter? No Vale do Tubarão, lá em Santa Catarina. Não confundam Vale do Tubarão com Porto de Tubarão. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei que é nenhum dos dois, então eu não vou... Cuidado, cuidado. Vale do Tubarão, Santa Catarina. Principal área de exploração de carvão mineral do nosso país, porque é o carvão de melhor qualidade, é utilizável esse carvão. E o Porto de Tubarão é lá no Espírito Santo, responsável pela exportação de ferro, enfim, minerais do quadrilátero ferrífero. Nada a ver, tá? Espírito Santo e aqui Santa Catarina. E o que tem mais quantidade, mas pior qualidade, é no Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, tá? Esse do Vale do Tubarão, a gente até consegue utilizar nas nossas siderúrgicas para fundir aço, fazer ligas metálicas. Esse aqui, galera, é tão zoadinho que a gente só consegue utilizar para as termoelétricas mesmo, tá? É como se fosse um carvão vegetal. É melhor, tá? É mais poder calorífico, mas ele é quase tão ruizinho como o carvão vegetal, tá bom? Então, pegando o carvão no Brasil, lembre disso, pouco, zoado e no sul. A gente importa bastante dos nossos irmãos, nossos queridíssimos argentinos e também dos Estados Unidos e Canadá. São as principais reservas de carvão que vêm para abastecer o nosso país, que a gente não é autossuficiente, aliás, longe disso, em carvão mineral. Belezinha? Tira um print aí, galera.